Esse é o Dose Certa Podcast, o nosso espaço seguro para falar de saúde mental com informação e leveza na dose certa, do jeitinho que esse assunto merece. Eu sou Bruna Campos, médica psiquiatra. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, e eu te convido a vir comigo a perder o medo do tratamento psiquiátrico de uma vez por todas. No episódio de hoje, a gente vai continuar o papo do episódio anterior, Remédios Psiquiátricos, Mitos e Dúvidas Comuns, parte 2. Vem, puxa uma cadeira. No episódio 3 desse podcast, a gente falou um pouco sobre os mitos e verdades sobre os remédios psiquiátricos, né? Foi a primeira parte dessa nossa conversa. E aí eu expliquei lá que, para o episódio não ficar muito longo, eu resolvi separar em dois episódios. Então, se você chegou agora, tá pegando o bonde andando, volta lá no episódio 3, se você não assistiu, volta, porque o começo dessa nossa conversa tá lá. E aí depois você segue aqui no episódio 4, tá? Então, hoje a gente vai continuar esse papo sobre mitos e verdades sobre os remédios psiquiátricos. Se você já assistiu, né, o episódio 3, você viu que a gente falou sobre 4 das dúvidas mais comuns e a gente vai continuar hoje falando sobre as dúvidas seguintes, né? Então, a gente vai falar sobre o mito que as pessoas têm, né, na verdade, de que se acrescentar quem já faz tratamento, né? E se a gente acrescentar um segundo remédio, o remédio fica muito forte, a combinação deles, né? Outro mito muito comum é de que remédio psiquiátrico vicia, né? E que a pessoa ela vai ficar dependente do remédio. A gente também vai falar um pouco sobre isso. Um outro mito é uma história que vira e mexe surge, né? Uma dúvida que vira e mexe surge, que é aquele efeito artificial na personalidade, como se o remédio fosse mudar a personalidade do paciente. Outro mito é que as pessoas elas acham, né, que vão tomar o remédio psiquiátrico só depois de tentar melhorar sozinho, só depois de fazer tudo ali ao alcance ali para melhorar sozinho. E a gente vai ver os perigos disso e qual que é a verdade por trás desse mito. E um outro mito também que é muito comum, outra dúvida, na verdade, né, essa é mais uma dúvida, que as pessoas têm às vezes de quando tirar o remédio, elas vão voltar necessariamente a sentir tudo de novo, né? Então, a gente vai passear por cada um desses mitos, dessas dúvidas. Então, se ajeita aí na cadeira, ou então ajusta aí o fone de ouvido, se você estiver fazendo sua caminhada, seu exercício físico, se estiver arrumando sua casa ou no caminho para o trabalho, se ajeita e vamos começar esse papo. Eu te convido agora para ouvir a história real de uma seguidora muito querida lá no Instagram e queria que você ouvisse com carinho o depoimento dela. Me chamo Ana, tenho 37 anos e tenho um diagnóstico de transtorno de ansiedade, né, que estou tratando no momento. Esses sintomas, o que eu vou considerar como a primeira crise assim, que eu tive, eu sentia uma angústia, não sei, uma coisa assim no coração, um aperto, como se eu fosse ter alguma coisa a qualquer momento. E aí eu procurei a emergência, um cardiologista, né? E aí ele fez os exames do protocolo dele no momento, e aí eu não tinha alguma coisa física. E aí ele disse, olha, você tá passando por uma crise de estresse, de ansiedade. Aí ele pegou um espelho, assim, foi bem bem didático. Olha pra você, olha suas olheiras. Por que você tá assim, não sei o quê. Aí também foi o primeiro momento onde eu tive a indicação de um remédio, né? Ele disse, eu vou passar um anti-ansiolítico pra você ficar bem hoje, mas você tem que procurar a psicóloga. Eu disse, não. Se o senhor disser que tá tudo bem fisicamente, não preciso desse remédio. Eu vou pra casa e aí eu vou relaxar, vou dormir e procuro a psicóloga. Então, procurar um psiquiatra no primeiro momento lá em 2008 estava fora de cogitação, porque nem o remédio da urgência ali pra me acalmar um pouco, eu não aceitei, né? Então, era uma grande preocupação que eu tinha, assim, de ir num psiquiatra, de tomar os remédios mesmo, assim. Eu não tinha problema de que alguém me visse, por exemplo, numa espera de um psiquiatra, isso não. Mas quando eu pensava que eu ia ter que tomar remédios, pensava remédios tarja preta, e assim, pensava, eu tinha medo do quanto essa medicação ia mudar quem eu era, né? Que eu ia passar a ser uma pessoa assim, mais letárgica, mais como se eu tivesse com sono sempre, dopada, como a gente fala, né? Assim, com qualquer medicação que um psiquiatra passasse para mim.
Com esse depoimento, que é real, né, um depoimento real e que é uma história que se repete muitas vezes, né? Eu vejo muitos pacientes e pessoas que vêm me relatar, né, assim, histórias muito semelhantes de dificuldades que enfrentaram ali para entender ou aceitar inicialmente o tratamento, o diagnóstico e os remédios, né? A gente vai começar a destrinchar cada um dos nossos mitos e dúvidas. Então vamos começar esse episódio com o nosso mito 5. Se o médico acrescentar um segundo remédio, o tratamento fica muito forte. Esse é um ponto que eu achei muito importante trazer, porque é muito comum que durante o tratamento, tratamentos para depressão, para ansiedade, para transtorno bipolar, para toque, estresse pós-traumático, para esquizofrenia, enfim, para praticamente todos os quadros psiquiátricos, tem quadros mais leves e quadros mais graves, né? E existe também uma questão individual ali de resposta de cada pessoa a determinado remédio, a determinada substância. Então é muito comum, muito mais comum do que você imagina. Durante o tratamento, por exemplo, uma pessoa começar com um remédio, se adaptar bem a ele, mas em algum momento precisar adicionar uma outra substância, um outro remédio, né? Além daquele primeiro remédio que a pessoa toma, a pessoa precisar tomar 2 remédios diferentes para o mesmo quadro. E isso traz muitas vezes ali uma dúvida, porque as pessoas ficam achando que vai ficar muito forte o tratamento, como se aquilo fosse algo ruim, né? E isso você que já vem acompanhando desde as postagens lá no Instagram e já vem acompanhando os episódios aqui anteriores do Dose Certa, já entendeu, né, assim, que quando o assunto é transtorno psiquiátrico e tratamento psiquiátrico, as pessoas ainda associam a algo ruim e ainda associam o remédio a uma coisa ruim, a uma coisa negativa, a uma coisa perigosa, algo forte demais, né? A gente falou sobre alguns motivos para isso, né, nos episódios 1 e 2. Então, a gente sabe que tem essa associação negativa. Então, as pessoas elas já chegam ali com uma dificuldade inicial, já rompe uma dificuldade inicial ali, uma barreira inicial, para começar o tratamento. E aí aceita fazer aquela primeira medicação. Depois de um tempinho, a médica, o profissional que está avaliando ali, vai identificar que por algum motivo ela teve uma melhora, mas não foi uma melhora total. Ou então melhoraram alguns sintomas, né, assim, mas outros voltaram a piorar depois de um tempo. Enfim, existem inúmeros motivos. E aí é muito comum que a gente faça essa associação de 2 ou mais remédios diferentes. E o que as pessoas têm dificuldade de entender é que esses efeitos, eles não se somam no sentido de intensidade de efeito, no sentido de ficar mais forte. Na verdade, os remédios eles têm ações complementares. Então, por exemplo, é muito comum a gente fazer associação de um remédio que age mais em serotonina, né, que é um neurotransmissor, uma moléculazinha lá do nosso cérebro, para quadros de ansiedade, de depressão. A gente fazer o uso de uma medicação que, inicialmente, né, começar com uma medicação que ela vai atuar ali na serotonina, em algumas áreas do nosso cérebro. E depois de um tempinho, se aquele paciente não tiver uma melhora total, o que é muito comum e muito importante que se faça é que tenha uma otimização desse tratamento. E muitas vezes o que a gente faz de complemento a esse primeiro remédio é algum segundo remédio que tenha, por exemplo, uma ação em noradrenalina, né, que vai ter ação, que é uma outra molécula, uma outra substância, ou em dopamina, né, que é um outro neurotransmissor. Então, quando a gente faz essas combinações, né, assim, de remédios, a gente não está deixando aquele primeiro efeito mais forte, não. A gente está, na verdade, ampliando ali o repertório do tratamento e ampliando as frentes, né, assim, de atuação do tratamento farmacológico, né, do remédio. Então, é muito importante, não só não é grave, né, não torna o tratamento mais pesado, como é muito importante que isso seja feito, porque a gente sabe que quando a gente tem indicação do uso de um remédio, né, para um transtorno psiquiátrico, vamos pegar assim os quadros mais comuns, né, para ansiedade, depressão, quando a gente tem indicação, né, quando precisa realmente fazer uso de remédio, esse tratamento ele precisa ser o mais completo possível para que essa melhora venha o mais rápido possível, para que realmente traga uma melhora para essa pessoa. Então, às vezes, já vi paciente, às vezes vir de outros profissionais que não fizeram o paciente entender assim, a importância disso e o paciente ficou com medo de acrescentar o segundo remédio. E aí, o que aconteceu? Ao invés de melhorar mais rápido, demorou muito mais para melhorar.
outro mito muito comum, esse, nossa, é um dos campeões, né? Mito 6. Remédio psiquiátrico vicia e eu vou ficar dependente se eu começar a tomar. Esse, né, quem já acompanha também meu trabalho já me viu falar inúmeras vezes sobre esse tema. Então, é muito importante que isso fique muito claro, tá? Precisar de um remédio não é desenvolver um quadro de dependência química, tá? Isso precisa ficar muito claro. Precisar de remédio é uma coisa, ser dependente químico é outra coisa. E eu queria que você pensasse junto comigo. Quem tem pressão alta e precisa tomar um remédio para controlar a pressão, você acha que essa pessoa ela pode ser considerada dependente? Quem tem um problema de tireoide, por exemplo, e precisa tomar um remédio para tireoide, é dependente? Depender, né, o verbo depender na língua portuguesa, ele remete a situações diferentes, né? A gente faz essa associação sim com a dependência química, né? Por exemplo, que é um quadro totalmente diferente, em que há uma dificuldade de controlar os impulsos que levam ao uso da substância. A pessoa ela não consegue se controlar, ela se coloca em risco para poder fazer o uso daquela substância. Então, é um quadro muito grave ali, que tem, enfim, inúmeros prejuízos associados e é um transtorno, né? Um transtorno psiquiátrico, inclusive muito grave, a dependência química, que precisa de acompanhamento multiprofissional. Então, depender, né, na nossa língua, remete, sim, a esse quadro. Mas depender também é sinônimo de precisar. Né, fora ali do assunto ali de dependência química, a gente usa a palavra, o verbo, né, depender como um sinônimo de precisar. Então, fica essa confusão também, né, porque não é porque você precisa de um remédio para ajudar em um problema de saúde que você vai ficar viciado ou viciado nele, né, que você vai se tornar um dependente químico daquele remédio. As pessoas que estão fazendo o tratamento da forma correta, elas foram avaliadas por um médico ou por uma médica. Elas tomam aquele remédio porque elas precisam. E isso vale para muitos problemas de saúde, como eu citei, e vale também para os transtornos psiquiátricos, não vai ser diferente. Então, para a gente reforçar, como eu falei no comecinho, precisar de um remédio não é desenvolver um quadro de dependência química. São coisas muito diferentes. Então, não que esse mito não impeça mais ninguém, a partir de hoje, de começar um tratamento por medo de se tornar um dependente químico. Aí você vai me perguntar, Bruna, mas não tem realmente alguns remédios que têm um risco de dependência, de causar dependência? E eu vou te responder que sim, existem alguns remédios que têm um potencial, né, a causar dependência, mas esses são remédios, alguns remédios dentro do grande grupo, do grande universo ali de possibilidades que a gente tem no tratamento psiquiátrico. Então, aqui no Brasil, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta toda a comercialização, né, a distribuição dos remédios, de todos os remédios, ela tem um padrão, um protocolo que é cada substância, cada remédio diferente. Quando você vai na farmácia, tem remédio de tarja amarela, de tarja vermelha e de tarja preta. Todo remédio que tem um potencial de causar dependência química, de causar um quadro de dependência, ele recebe a tarja preta. Então, sim, existem alguns remédios que têm esse potencial, mas não são todos. Se a gente for citar todas as substâncias, todos os remédios que são usados no tratamento para depressão, para ansiedade, para todos os transtornos mentais de uma forma geral, é uma parcela muito pequena desses remédios que tem essa tarja preta. E são remédios que são usados não só na psiquiatria, são usados pela neurologia, são usados em centro cirúrgico, né, para procedimentos cirúrgicos, anestésicos, na dermatologia, né? Então tem várias substâncias que recebem essa tarja preta. Então, por quê? Porque a tarja, a cor da tarja, né, o objetivo é avisar ao consumidor, avisar ao paciente, a quem está comprando, os potenciais riscos daquele remédio quando não é usado corretamente, ou quando é usado, comprado, enfim, sem receita, a pessoa está tomando ali, está se automedicando, né? Então, o objetivo, além de organizar essa questão de distribuição dos receituários, é também alertar o consumidor dos potenciais riscos daquele remédio.
O que não quer dizer também que a pessoa que ela foi num psiquiatra, por exemplo, e foi bem avaliada, né, assim, e recebeu ali a orientação de fazer uso por um tempo, né, ou de formas específicas ali de um calmante, por exemplo, né, de um ansiolítico que a gente fala, não significa que aquela pessoa necessariamente também vai desenvolver dependência. Foi o que eu falei, é um potencial, ou seja, aquele remédio tem um potencial para gerar se não for usado da forma correta. Tá? Então, se você recebeu ali uma prescrição, uma receita, ou se você já faz uso desses remédios, também não precisa ficar apavorada. Se o seu médico passou, se sua médica passou ele para você, tá ali dentro do seu tratamento, tá prescrito, é porque, bom, ele entende que você realmente precisa dele. Se você tiver dúvida em relação a isso, conversa na próxima consulta, pergunta sobre a real necessidade de fazer uso, por quanto tempo você deve fazer uso, qual é a forma segura de usar, tá? Mas não é para ficar com medo do remédio se foi a tua médica ou teu médico que passou com todo amor e carinho para você ficar bem o mais rápido possível. Outro mito, mito número 7. O remédio vai mudar a minha personalidade, ou o remédio vai trazer um efeito artificial na minha personalidade, no meu jeito de ser. Pode parecer bobo para algumas pessoas, né, assim, mas tem muita gente que pensa dessa forma, né? Geralmente, claro, no início do tratamento, quando não tem informações ali suficientes, eu já recebi muitos pacientes no consultório que chegam com esse receio, né? A gente orienta e tudo mais, aí no final eu sempre pergunto, e aí, você tá com alguma dúvida? E aí eu vejo que a pessoa, ela tá ali um pouquinho reticente, né? Ela fala, ai, Bruna, não sabe o que é? Ai, que eu fico pensando assim, se o remédio ele não vai mudar o meu jeito. E, gente, assim, remédio não muda a personalidade de ninguém, né? O que o remédio faz? O remédio, ele melhora os sintomas de quadros graves, né? De quadros que estão trazendo muito prejuízo. E, na verdade, o que eu costumo dizer é que se tem uma coisa que muda a nossa personalidade, sabe o que é? É um quadro de depressão, é um quadro de ansiedade, é um quadro de mania dentro do transtorno bipolar, né? Então, quando o quadro melhora, o que na verdade acontece é que a gente volta a se sentir como a gente mesmo, né? Então, quem já passou por um quadro depressivo, para quem já sofreu, né, ou está enfrentando ali um quadro de ansiedade, um quadro de humor, sabe o quanto que isso atrapalha ali a rotina, né? Isso faz com que a gente deixe de fazer as coisas que a gente gosta, a gente passe a ter pensamentos ali desagradáveis que a gente não tinha até então, uma insegurança muito grande, a gente passa a ter dificuldade de fazer as coisas que a gente sempre fez na nossa rotina. Então, isso é mudar, né? Assim, se a gente for pensar ali em alguma coisa que muda realmente a nossa personalidade, o transtorno psiquiátrico presente ali, ele não tratado, muda muito mais, né? Quem convive com alguém que tá dentro de um quadro agudo, né, com um momento ali dos sintomas ali intensos, fala, né, às vezes o familiar vem com o paciente, às vezes na consulta, e fala, olha, eu não tô reconhecendo, ela tá diferente, ou ele tá diferente, ele tá mudado, né, então isso é um mito que a gente precisa acabar, pelo contrário, né, assim, o remédio, ele não traz um efeito não muda a personalidade no sentido de ir para pior. Na verdade, ele devolve, né, assim, ajuda junto, claro, né, assim, com tratamento psicológico, junto com todas as intervenções não farmacológicas, mas o tratamento como um todo, ele ajuda você a voltar a se sentir da forma como você sempre se sentiu antes do tratamento, antes do episódio, na verdade, né. E tem um detalhe também, né, dentro desse mito que eu coloquei, né, de alterar a personalidade, mas também de trazer um efeito artificial. Mas será que eu não vou sentir uma felicidade artificial ou um bem-estar artificial? E eu sempre chamo atenção para um detalhe, né? Tem gente que realmente, assim, não toma remédio alegando de ser ali uma substância química, um efeito artificial. E, gente, assim, a gente tá no século XXI, né? Se você realmente tem um perfil que não usa nada de nenhuma substância química na sua vida, né? Eu até acho que esse argumento possa fazer sentido, apesar de me preocupar um pouquinho. Mas eu até acho que pode fazer sentido. Mas se você usa sabonete, pasta de dente, desodorante, eu lamento informar que você não está, assim, exatamente no seu estado natural, né? Então, quando a gente fala, não, porque eu não gosto de um efeito artificial, eu acho muito provável que na nossa forma de viver, né, na vida urbana ali, né, na sociedade moderna ali que a gente vive,
tirando talvez os povos nativos, né, assim, mas a gente não está habituado, por exemplo, com o odor natural do nosso corpinho, sem um desodorante, sem uma pasta de dente, né, assim, sem um sabonete ali durante o banho. Então, as pessoas às vezes usam esse argumento, né, de que, é porque é um efeito artificial, e esquecem que a gente está rodeado de efeitos artificiais também ali, mas que são importantes para a nossa higiene, né, assim, são importantes para reduzir ali o risco de doenças, né, então dá pra gente fazer esse paralelo, né, na verdade. E lembrando também, né, que uma pessoa que tem pressão alta, por exemplo, o corpo dela em algum momento vai desenvolver aquele quadro de pressão alta e ela vai precisar tomar um remédio. O efeito natural, né, por exemplo, seria natural deixar essa pessoa com a pressão alta, porque foi o corpo dela que desenvolveu, né, aquele quadro de hipertensão arterial, né, de pressão alta. Então, o natural seria deixar essa pessoa com a pressão alta, certo? Então, assim, o remédio de pressão, ele também é artificial, né? Mas não é por isso que ele deixa de ser importante, pelo contrário, ele é muito importante. Então, isso vai funcionar para qualquer tratamento em saúde e para os tratamentos dos transtornos mentais, dos transtornos psiquiátricos, vai ser exatamente a mesma coisa. Então, muito cuidado com esse argumento. E vamos para mais um mito, pelas minhas contas aqui, 5, 6, 7, 8, mito 8. Remédio psiquiátrico ou tratamento psiquiátrico só depois de tentar melhorar sozinho. Esse também é um mito muito, muito, muito importante da gente falar, e eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Se você já pensou assim, se você ainda pensa assim, ou conhece alguém, né, que lida dessa forma, que está enfrentando ali um quadro, um transtorno mental, e acha que o momento de procurar ajuda é só quando já tentou todos os recursos possíveis, imaginários, e não deu certo. E aí sim, vai procurar uma avaliação de um psiquiatra, de um psicólogo. Então, vamos lá. É claro que é muito importante a gente se responsabilizar, né, pela nossa própria saúde, né, ter hábitos saudáveis, perceber ali precocemente quando algo não vai bem e tentar fazer ajustes na nossa rotina para poder melhorar, se a gente percebe que tem relação com a nossa rotina, com alguns dos nossos hábitos. Isso é claro, né, um dos pilares ali hoje em dia do cuidado em saúde. Mas tudo isso preventivamente, ou seja, antes de um quadro grave surgir, né, dos sintomas ali surgirem. Quando a gente já tem sintomas persistentes, por exemplo, quando a gente está falando, né, assim, de transtornos mentais, a gente está falando de sintomas como mudanças no sono, né, a pessoa começa a dormir muito, sentir sono demais, ou passa a ter muita dificuldade para iniciar o sono, né, para começar a dormir, mudanças no humor, mudanças no comportamento, dificuldade de memória, disposição física, né, assim, um cansaço, uma indisposição, um desânimo muito grande, é hora de procurar ajuda, sim. Pode não ser um quadro psiquiátrico, né, mas se for, você pode ter certeza que quanto antes você começar a tratar, maiores são suas chances de ficar bem logo. E com essa história de eu vou tentar sozinho, vou fazer de tudo para não procurar um psiquiatra, eu já vi gente convivendo mais de 5 anos, 5 anos, e às vezes até mais, com sintomas que poderiam ter sido tratados há muito tempo. E, adivinha? Consegue adivinhar o que aconteceu? Não melhoraram sozinhos, né? E aí, por isso, depois de muito tempo, decidiram finalmente procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, passar por uma avaliação, para aí sim ter a melhora do quadro. Então, uma coisa que eu quero que você lembre é que é muito melhor você procurar ajuda e não ser nada, né? Procurar ajuda psiquiátrica e não ser nada, do que você ter um problema psiquiátrico e não procurar ajuda e não receber ajuda adequada. Então, sim, cuide da sua rotina, faça os ajustes necessários, mas não perca muito tempo, não demore muito. Não é sinal de fraqueza, não é sinal de fracasso ter que procurar ajuda psiquiátrica ou psicológica para dar conta de um sofrimento emocional. Pelo contrário, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida e a gente consegue encurtar muito o caminho até o bem-estar, até uma vida realmente saudável física e mentalmente.
E vamos para o mito 9, o último mito da nossa sequência, que é a ideia que as pessoas têm, a dúvida que as pessoas têm, né? E que me perguntam muitas vezes, que é: Bruna, quando eu tirar o remédio, eu vou sentir tudo isso de novo? É uma preocupação muito comum de quem está há muito tempo com sintomas, né? Procura ajuda e começa a tratar. Né? As pessoas falam: bom, ok, eu melhorei, estou muito feliz com isso, estou muito satisfeita, muito satisfeito. Mas e quando eu parar de tomar esse remédio? O que vai acontecer? Né? Porque principalmente os pacientes mais ansiosos, né? Assim, é um padrão muito comum. A pessoa, ela mal começa a melhorar, né? E ela já fica pensando lá na frente. Fala: mas se eu melhorei então, e o remédio realmente me trouxe essa melhora, então, caramba, e quando eu tirar o remédio? Né? Eu vou voltar a sentir, poxa, eu não quero voltar a sentir isso, mas eu quero tirar o remédio, eu não quero tomar o remédio para a vida toda. Então, vamos lá, muita calma, muita calma. Agora você já entendeu que o tratamento psiquiátrico é um tratamento médico, como qualquer outro, certo? E aí tem pessoas que têm quadros crônicos, aqueles quadros arrastados por muitos anos e que vão precisar de um uso prolongado do remédio. Outras pessoas têm quadros mais pontuais, né? Então, tratado aquele episódio, ela recebe alta do tratamento e aí pode ser que nunca mais volte a ter nada, não volte a precisar tratar, ou, sei lá, daqui a 10, 15 anos volte a precisar, mas enfim, teve um episódio pontual. Você pode voltar a sentir algum sintoma, voltar a sentir aqueles sintomas algum tempo depois ou em algum momento da sua vida? Pode, claro que pode. E se isso acontecer, você vai procurar a sua médica, seu médico de novo e vai ser reavaliado e vai ver se é o caso de voltar a fazer o tratamento. Um ponto importante aí é que praticamente todos os quadros, né, é bem importante que além do tratamento com remédio, você também faça um acompanhamento psicológico, né, que a gente chama de psicoterapia. Nesse período que você está ali em tratamento, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos, sei lá quanto tempo seu tratamento vai durar, os pacientes que estão em acompanhamento psicológico, né, também estão desenvolvendo habilidades, recursos internos para lidar com as situações e com as preocupações e as angústias que muitas vezes têm relação direta com o motivo que fez aquela pessoa procurar ajuda psiquiátrica, né? Então, daqui a X tempo, né, quando começar a reduzir o remédio, quando o remédio começar a ser... Passou ali a fase de manutenção, que a gente chama, né, a fase inicial, depois a fase de manutenção, não teve nenhuma recaída, você ficou bem ali dos sintomas, não voltou a sentir nenhum sintoma naquele período de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do quadro. Tem tempos diferentes, né, dessa fase de manutenção. Não teve nenhum sintoma, o remédio vai começar a ser reduzido. Só que, nesse momento, você não está com a cabeça, né, e com o emocional da mesma forma que você estava no início do tratamento, quando você procurou ajuda. Pelo contrário, você está mais preparado, você está mais resistente, mais habilidosa, mais habilidoso, mais consciente de todo aquele cenário, né? Então, cenário interno e externo, né? Assim, mas você tem mais recursos e mais ferramentas para lidar com aquelas angústias, aquelas preocupações, né? Você está muito mais preparado. Então, além do remédio, quando a gente começa a tirar o remédio ali de campo, né, quando a gente pega o jogador e coloca ele no banco de reservas, né, o restante do time já está todo entrosado, né, assim, então os riscos de você ter uma recaída e voltar a ter os sintomas são muito mais baixos. Isso evita totalmente, né, diminui a zero a chance de uma recaída? Não diminui, na verdade não reduz a zero, mas diminui sim muito as chances. Então, por isso que quando você começa o tratamento e tem aquela sensação de melhora, né, você ainda está naquele momento inicial, não fica preocupado com o momento que você vai tirar, porque o momento da retirada do remédio é dali a algum tempo, né? A gente sabe que não são tratamentos curtos, né, ali de dias, de semanas, não são tratamentos que levam meses, às vezes alguns anos. Então, muita água rola debaixo dessa ponte e quando a gente está realmente ali comprometido com o tratamento, quando a gente está aplicando ali as estratégias não farmacológicas, né, psicoterapia, mudança de estilo de vida, hábitos saudáveis, né, hábitos de sono, de alimentação, de atividade física, né, a gente sabe que a gente vai colher frutos muito, muito bacanas assim depois de um tempo.
Então, o você de hoje, né, ou você, a pessoa que começa o tratamento, é uma pessoa diferente da pessoa que termina ali, né, o tratamento farmacológico depois de alguns meses, alguns anos. Então, é uma pessoa, em teoria, ali, muito mais preparada, né, muito mais consciente. Então, alguém que consegue lidar, tem mais habilidades ali para lidar sem necessariamente o uso do remédio. E se em algum momento realmente precisar que o uso do remédio ele seja prolongado, o profissional que está te acompanhando vai te orientar da melhor forma possível, te dar todas as informações necessárias e vai conversar contigo e vocês vão ver a necessidade de prolongar esse uso ou não. Então, não precisa ficar com medo que o remédio não vai ser arrancado à força e nem vai ser usado por um tempo além do necessário. Claro, se você tiver com o acompanhamento direitinho, tiver com um bom profissional te acompanhando. Lá no Instagram foi um conteúdo bem importante para mim, sim. Entender que nem toda medicação vicia e que nem todo mundo tem essa predisposição. Isso foi muito importante também na minha decisão de procurar o psiquiatra, né? Teve a sugestão da minha psicóloga, mas teve também todo esse conhecimento aí nesse meio tempo que eu adquiri. E aí eu fui para essa consulta com a psiquiatra sem medo de ser feliz, assim, sabe? Eu fui confiante, eu já estava de posse ali. E aí eu já fui com aquela sensação, bom, provavelmente ela vai passar um remédio, mas tá de boas, porque eu já vi que, enfim, que nem todo remédio vicia, que a dose ajustada é importante para que a pessoa não fique zumbi, não fique, enfim, fora da realidade, né, fora do racional dela. E aí eu fui sem medo mesmo, assim, foi uma consulta incrível. Ela disse frases que eu lembro hoje com carinho, assim, ela disse: você acha que você é assim, mas é o seu transtorno de ansiedade falando. Você vai ver com a medicação, quando tudo estiver controlado, que algumas dessas características que você acha que são tão suas, não são você de verdade. Então, isso foi uma frase que eu sempre lembro, assim. Não é nada do que eu pensei, do que eu pensava antes. Assim. Definitivamente, eu devia ter feito isso antes. Bom, e com isso encerramos esse nosso bate-papo sobre os principais mitos e verdades ali sobre os remédios psiquiátricos tão temidos, que eu espero que depois desses 2 episódios eles não sejam mais um fantasma tão grande assim para você. E, bom, foi uma honra ter você comigo nesse papo. Eu espero que você também tenha curtido, que também tenha sido proveitoso e que a gente tenha conseguido desmitificar, né, um pouco e entender que, bom, tratamento psiquiátrico é um tratamento médico, um tratamento em saúde como qualquer outro e a gente precisa começar a olhar para ele como tal, né, porque a gente tem perdido muito tempo e muitas vidas por conta da desinformação, por conta do preconceito, por conta de conceitos muito atrasados, né, de uma medicina, de uma psiquiatria que ficou lá atrás, né, que não condiz mais com a realidade ali, pelo menos com as boas práticas, né, da medicina, que a gente possa espalhar a palavra da saúde mental por aí. E se você quiser me ajudar nisso, a espalhar a palavra, você pode acessar meus conteúdos lá no Instagram, no @brunacampospsique. Tem o canal do Telegram, tem o Dose Certa blog e tem tudo lá no meu site www.brunacampospsique.com. Eu vou colocar também todos os links na descrição aqui desse episódio. E se você conhece alguém, né? Se você tem algum familiar, algum amigo querido e que esteja passando por alguma situação e tenha dificuldade ali com o tratamento, se você acha que isso que você ouviu nesse episódio pode ajudar essa pessoa, compartilha com ela, manda no grupo da família lá no WhatsApp, manda o link para as pessoas assistirem o episódio. Vamos começar a derrubar esses muros, né, que nos afastam ali de uma vida com saúde, né? Então, é isso. Espero você no próximo episódio, hein? Medo de psiquiatra? Aqui não.